Pessoal, vamos começar então? Gálatas 3, versículo 11. Eu vou ler a parte B. Vamos começar, gente? Todo mundo achou? Sim? Vamos lá. Gálatas 3, 11, a parte B, diz assim: porque o justo viverá pela fé. Porque o justo viverá pela fé. Amém? Vamos orar antes. Deus, em nome de Jesus, ó Pai, estamos aqui mais uma vez na Tua presença, ó Pai, e agora pedimos o Teu cuidado, Senhor, pedimos que o Teu Espírito Santo possa estar me usando, que não seja eu a falar, ó Deus, mas o Teu próprio Espírito Santo, Senhor, que o Senhor venha estar ministrando em nossas vidas, que nós possamos aprender a Tua palavra, ó Deus, e que nós possamos sair daqui modificados por Ti, ó Deus. Esse é o nosso desejo, a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Bom, Gálatas 3, versículo 11, parte B, fala que o justo viverá pela fé. Quem sabe o que é fé? Quando a gente fala de fé, quem pode me falar aí? Acreditar numa coisa que não se vê, acreditar independente das circunstâncias. Quando eu era menor, eu não vou falar que quando eu era criança, mas quando eu era menor, eu não via a hora de chegar o meu aniversário. Eu ficava ansioso, eu acho que até hoje, né, a gente fica ansioso. Mas eu ficava ansioso para chegar ao meu aniversário, porque eu sabia que eu ia ganhar presente. Eu sabia que a minha mãe ia me dar presente, eu sabia que meu pai ia me dar presente, sabia que os meus tios, os meus amigos iam me dar presente. Só que eu nunca sabia o que eu ia ganhar. Claro, eu acredito, pessoal, que assim é a fé. A gente espera, a gente confia, a gente sabe que vai ganhar, só que não sabe bem o que, a gente fica numa posição, e eu acredito que assim é a fé. Essa é a postura que nós temos que adotar, é acreditar em uma coisa, mesmo que ela ainda não se faça presente, mesmo que a gente ainda não veja, mesmo que a gente ainda não possa apalpá-la, já é uma coisa que a gente tem. E antes de eu dar a introdução, da gente começar, eu queria ler Hebreus 11, versículo 1. Hebreus 11, 1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Esse Hebreus 11, eu não sei se alguém aqui já leu Hebreus, mas o escritor aos Hebreus, ele faz o favor de deixar um capítulo inteirinho falando só de fé. E aqui tem uma lista de quase a maioria de todos os heróis do Novo Testamento, que é contado a história novamente e ressaltado a fé deles. Aqui a gente tem uma tradução rápida do que é a fé. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Antes da gente falar de fé, vamos fazer uma revisão aí de fé. Para isso, eu vou fazer 4 perguntas. O que é a fé? Para que serve a fé? Como conseguir? E por que os cristãos devem ter fé? 4 perguntas fundamentais sobre a fé. O que é a fé? Para que serve a fé? Como conseguir a fé? E por que o cristão tem que ter fé? Primeira pergunta, o que é a fé? A gente já respondeu isso. Fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Como foi dito, a fé ela tem a capacidade de trazer o abstrato à realidade. Ela tem a capacidade de transformar em verdade aquilo que ainda não é uma verdade. Vamos analisar a palavra. O que é fundamento? Segundo o site Dicionário Web, fundamento quer dizer principal apoio, base. Se fundamento é a base, então a fé ela é a base de todas as coisas que se esperam. É importante a gente entender isso. O que é a fé? Fé é a base de tudo aquilo que nós não vemos. Vamos continuar o versículo. E a prova das coisas que não se veem. Segundo esse mesmo site, prova, olha só a definição, é o que demonstra a veracidade de uma proposição ou a realidade de um fato. Ou a realidade de um fato. Veja isso.
A fé, ela é a prova das coisas que não se veem. Ela é a realidade das coisas que não se veem. Tudo isso é pela fé. Vamos avançar um pouquinho em Hebreus. Estão com Hebreus aberto aí? Hebreus 11:3. Pela fé, entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Vamos analisar o versículo de Hebreus 11:1 com Hebreus 11:3. O que fala em Hebreus 11:3? Fala que entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não é feito do que é aparente. Esse versículo parece um pouco difícil de se entender, só que ele é muito abençoador. Depois eu vou falar um pouquinho mais dele, mas primeiro eu vou dar só uma pincelada. Qual que é a prova da criação do mundo? Quem aqui tem uma prova da criação do mundo? Ou da evolução, né? Já que existem duas teorias, vamos ser democráticos. Quem tem prova aqui da criação ou da evolução? Alguém tem? Alguém estava lá? Alguém tem foto, um vídeo? Fé. A fé é a prova. Nós não temos como provar a criação do mundo, que os mundos foram criados pela palavra de Deus. A gente tem que simplesmente acreditar. Existem no mundo espiritual, existem muitas outras coisas que apenas a fé é capaz de nos fazer entender. Por exemplo, a criação de Deus. Nós estamos acostumados num sistema em que tudo tem começo, meio e fim. Tudo nasce, cresce, se reproduz e morre. Agora vamos analisar Deus. Onde Deus iniciou? A palavra de Deus diz que ele sempre existiu. Como é que a gente entende isso? Pela fé. Quando a gente fala de eternidade, pensa na palavra eternidade. Uma coisa que não tem começo e não tem fim. É uma coisa que não cabe na nossa cabeça e que nós temos que acreditar apenas pela fé. Outra coisa, pessoal, às vezes tudo parece que está dando errado nas nossas vidas. Às vezes parece que nada está fazendo sentido, às vezes parece que a gente está lutando contra a corrente, remando contra a maré. Nós temos que acreditar na palavra do Senhor, principalmente em Lamentações. Lamentações 3:25 diz assim: bom é o Senhor para os que se atêm a Ele, para a alma que o busca. O que eu quero dizer com isso? Tem vezes que a gente começa a analisar onde nós estamos e não é onde a gente queria estar. Só que eu entendo que o melhor lugar para nós estarmos é no centro da vontade de Deus. Nem sempre o centro da vontade de Deus é o lugar em que nós queremos estar. Davi nunca passou na cabeça dele ficar dentro da caverna de Adulão. Só que ele ficou lá. Daniel não queria ficar na cova dos leões, só que era lá que Deus queria. E o sentido inverso a gente tem a vida de Jonas. Deus queria Jonas num lugar, ele não foi, resultado, comido por um grande peixe. Então, pessoal, o melhor lugar para se estar é no centro da vontade de Deus. Mesmo que quando tudo pareça que esteja dando errado nas nossas vidas, mesmo que pareça que a gente está trabalhando e parece que nada está dando certo, tenha fé que você está no centro da vontade de Deus. Tenha fé que Deus está cuidando de você e Deus está te protegendo nesse lugar e que Deus quer você ali. Porque afinal a fé, ela é a prova das coisas que não se veem. Amém? Segunda verdade sobre a fé, quando a gente pergunta o que é a fé é o principal canal das bênçãos de Deus. Todas as curas de Jesus, como é que aconteceu? Por fé. Jesus terminava de curar a pessoa e falava o quê? Tua fé te salvou. Marcos 9:23, Jesus disse assim: e Jesus disse-lhes: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Todo mundo já ouviu essa frase, né? Tudo é possível ao que crê. Pessoal, esse versículo, eu relutei um pouquinho para eu selecionar ele, porque ele é um versículo muito difícil de eu explicar ele para vocês e não cometer uma heresia. Mas eu acredito que Jesus disse, tudo é possível àquele que crê, no sentido literal. Que realmente tudo é possível pela fé. Só que nem sempre aquilo que a gente pede
é o que Deus quer para nós. Como, por exemplo, a criança que pede uma faca para o pai. O pai não vai dar uma faca. Um pai em sã consciência nunca vai dar uma faca para uma criança brincar. Por quê? Porque ele sabe que a faca pode matar. A criança pode se machucar. E eu vejo muitos cristãos hoje fazendo a mesma coisa. E ainda colocam Deus na parede. Falam, tudo não é possível aquele que crê? Por que o Senhor não me dá isso? Por que o Senhor não me dá aquilo? E Deus, olhando lá na frente, sabe que se Ele conceder certas coisas, você vai se acabar. Então, pessoal, eu acredito que o melhor lugar, vou repetir, o melhor lugar para se estar é no centro da vontade de Deus. Amém? E terceiro, sobre o que é a fé é um fruto do Espírito. Todo mundo em Gálatas. Gálatas 5:22. Gálatas 5:22 diz assim: mas o fruto do Espírito é caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Um deles aqui é o quê? Fé. Que é o assunto que nós estamos tratando aqui hoje. Os nomes meio difícil, quando a gente lê pela primeira vez, mas esses aqui resumem o que o Espírito Santo faz na vida da pessoa. E como todo fruto, um fruto não nasce de um dia para o outro. Não é verdade? Vocês já viram, dormiram, não tinha nada na árvore, no outro dia já estava toda... Colheita feliz, né? Colheita feliz, você dorme num dia, no outro já está tudo pronto, né? Mas na vida real, numa árvore comum, isso não existe. Pessoal, fruto, primeiro ele tem que ser plantado, ele tem que ser regado, ele tem que ser tratado, ele tem que ser cuidado, ele tem que ser protegido, ele tem que ser colhido. Fruto não nasce de um dia para o outro. E os frutos do Espírito, preste atenção, é o termômetro do cristão. Porque hoje a gente está numa sociedade em que, de certa forma, é modo ser cristão, é bonito. A mídia hoje apresenta o cristão como uma pessoa da moda, uma pessoa... Ou estou falando bobagem? Ser cristão hoje entrou num modismo, entrou numa esfera de coisas comuns. Status, faltou essa palavra. Cristianismo hoje é status social. E dentro disso, pessoal, o que mostra se uma pessoa é verdadeiramente um cristão ou não, são os frutos do Espírito. O fruto do Espírito, ele é o termômetro do cristão. Porque tem muita gente aí falando que é crente, só que não tem fé, não tem paz, não tem domínio próprio, não tem temperança. E saindo desse status social e trazendo para o lado espiritual, quem não tem fruto do Espírito não vai ser salvo. Então, cuidado. Certo, pessoal? O que é a fé, deu para entender? Segunda pergunta. Para que serve a fé? Primeira coisa, pessoal, para agradar a Deus. Para agradar a Deus é preciso ter fé. Deixa eu explicar uma coisa para vocês. Vamos fazer uma pergunta. Deus é onisciente, certo? Deus é onisciente. Se Deus sabia que o homem ia pecar, que o homem ia cair, por que Ele criou o homem? Não é verdade? Pare e pensa, se Deus sabia que Ele ia fazer um sistema perfeito, que Ele ia trabalhar 7 dias, 6 dias, e tudo aquilo ia ser corrompido pelo pecado, por que Ele criou o mundo? Por que Ele criou o homem? Alguém tem a resposta? Vou explicar para vocês. Os anjos foram criados para adorar a Deus. Os anjos, eles são condicionados a adorar a Deus. Deus criou os anjos
para servirem e para adorarem. Agora o homem não. O homem foi criado com livre-arbítrio. O homem escolhe adorar a Deus ou não, e é isso que Deus quer. Palavra-chave, adoração voluntária. É isso que Deus quer. Deus quer a nossa adoração voluntária. Deus quer que a gente sirva a Deus, não porque nós somos criados para adorar, ou não porque o meu pai é crente, porque o meu pai é pastor, porque o meu pai é presbítero, porque meu tio é não sei quem, não. Ele quer adoração voluntária. Eu escolho amar a Deus por tudo que Ele fez por mim. Eu escolho amar a Deus porque Ele é suficiente na minha vida. Porque Ele saiu do seu trono de glória e morreu por mim. Por isso que eu escolho amar a Deus, e servir a Deus, e ter fé em Deus. Então, primeira coisa, a fé serve primeiro para agradar a Deus. Segundo, para entender a Deus, porque Deus é insondável. Nós somos criados com uma mente limitada, a gente nunca vai conseguir entender a Deus. Pessoal, certas coisas são entendidas apenas pela fé. Certas coisas são compreendidas apenas pela fé. Não tem como a gente colocar isso numa matemática de 1 mais 1 e dizer o que é verdade e o que é mentira. Terceiro ponto. Para que serve a fé? Para ser abençoado por Deus. Como eu falei em Marcos 9:23, diz o seguinte: e Jesus disse-lhe, se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Se você quer ser abençoado por Deus, você tem que ter fé. Não adianta você pedir a Deus e não acreditar que Ele pode fazer. Ele falou assim, eu vou pedir porque todo mundo pede, vai que dá certo, né? Eu vejo o pastor pedindo, eu vejo a minha mãe pedindo, eu vejo meu pai pedindo, então eu vou pedir a Deus também, quem sabe não acontece alguma coisa. Pedir a Deus com fé, pessoal. Porque sem fé, a gente não consegue que as portas do céu se abram sobre nós. Quem estava na última ministração aqui, minha? Da armadura de Deus. Quando eu ouço a palavra André Valadão, o que me vem à cabeça? A fé. Aquele escudo bonito, escrito com fé, feito com fé. Por que isso? Alguém sabe por quê? Falando da armadura de Deus? Por que que a fé é relacionada com o escudo? Efésios 6,16. Tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dados inflamados de Satanás. Eu vou repetir. Efésios 6,16. Tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados de Satanás. Pessoal, eu cansei de escutar na minha vida que cristianismo era coisa para fraco. Acho que vocês já escutaram também, né? Que isso, Jesus é para quem não tem cultura, para quem não tem um conhecimento científico, para quem não é formado. Eu que estou dentro do cristianismo posso falar que é o contrário. Cristianismo hoje é coisa para forte. E põe forte nisso. Não é qualquer um que consegue ser um verdadeiro cristão. Não é fácil ser um verdadeiro cristão. Por quê? Porque nós estamos numa batalha. Uma batalha diária. E quando a gente fala de batalha, a gente tem que pensar na espada e a gente tem que pensar no escudo. Porque você tem tanto que atacar, como também defender. Sabe o que te defende? A fé. A fé é a única coisa que defende a gente. E quinto, para que serve a fé? Para levar o cristão para o céu. O que diz o versículo áureo da Bíblia? Qual é o versículo áureo da Bíblia? João 3,16. O que diz João 3,16? Todo aquele que nele o quê? Crê. Todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então tá legal, Deus enviou, Deus amou o mundo, olha só, Deus me amou, que bonito, né? Olha só, Deus enviou seu filho unigênito, o único filho, que coisa linda.
morreu por mim, estou salvo? Não, não estou salvo. Eu tenho que crer em Jesus. E pessoal, vamos analisar, não é fácil. Alguém aqui já viu Jesus? Quem estava aqui no dia da crucificação? Alguém? Ninguém? Tá bom então, os nossos pais, vai. O pai de vocês aí, algum dos pais aí já viu Jesus? Já viu a crucificação? O avô? Não? Alguém já viu Jesus? Alguém tem um vídeo no YouTube de Jesus sendo crucificado? Pessoal, ninguém tem provas concretas de que Jesus foi crucificado. Agora me expliquem, por que 1/5 da população mundial fala de um Jesus que morreu, sendo que ninguém desses nunca viu Jesus? Pela fé. Hoje você falar que você é crente, por que eu falo que é difícil? Porque eu já fui chamado de louco. Põe isso dentro da racionalidade. De uma hora para outra você desaparecer. De uma hora para outra, 1/5 da população mundial desaparecer, sumir. Não tem explicação. Pela fé. Amém, pessoal? Outra coisa, muito importante. A fé, ela é uma moeda universal. Todo mundo crê em alguma coisa. Todo mundo acredita em alguma coisa. Todo mundo deposita a sua fé e a sua confiança em alguma coisa. Conheço gente que deposita a sua fé no Corinthians. Eu conheço gente que adora Luan Santana. Conheço gente que adora Elvis Presley. Antigamente aí, Rei Roberto Carlos. E uma coisa clara e presente: milhões e milhões de pessoas adorando imagens, esculturas, adorando deuses de barro. Sabe por quê, pessoal? Porque o ser humano foi criado para adorar. O ser humano foi criado para adorar e ele tem que adorar alguma coisa. Satanás, sagaz como ele é, o que ele faz? Ele faz a adoração ser voltada para outras coisas. Ser voltada desde uma imagem de barro até um time de futebol, até um astro, até uma celebridade. Uma vaca é adorada, um rato é adorado. Pessoal, isso é um assunto muito sério, porque nós vemos aí a necessidade do homem de adorar alguma coisa. A necessidade de amar alguma coisa. Sabe por quê? Porque todo mundo tem fé. Todo mundo tem fé. Ah, eu tenho fé na época da Copa. Aí a gente pôde ver, eu tenho fé que minha seleção vai ganhar essa. 2006, eu ouvi muitos brasileiros dizendo, esse ano o Brasil vai levar essa. Ou o Corinthians esse ano contratou um pessoal muito bom. Nesse campeonato a gente vai levar. Essa Libertadores a gente ganha. 2013 sai o estádio do Corinthians. Eles acreditam, têm fé nisso, né? Vamos ver até onde vai. A única coisa que nos leva para o céu é a fé. Por que Deus escolheu a fé? Porque qualquer um pode ter fé. A fé, cegos podem ter fé, surdos podem ter fé, deficientes mentais podem ter fé. Eu conheço deficiente mental que tem fé, que é cristão e dá baile em muita gente. Rico pode ter fé, pobre pode ter fé, branco pode ter fé, negro pode ter fé, alto pode ter fé, baixo pode ter fé, todo mundo pode ter fé. Pessoal, a salvação não é por mérito, não é por sabedoria, não é por força. Em 1 Coríntios 1:29, Paulo disse assim: para que nenhuma carne se glorie perante ele. Ninguém vai chegar na presença de Deus e falar, eu fui salvo porque eu consegui. Eu fui salvo porque eu fiz muita coisa. Eu fui salvo por isso, eu fui salvo por aquilo. Não. Nós fomos salvos pela fé em Cristo Jesus. É a única coisa que salva o homem. Mais nada. Terceira pergunta, como conseguir fé? Alguém tem a resposta? Romanos 10:17. Romanos 10:17 diz assim, de sorte que a fé é pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Pessoal, a fé, ela só vem em nós quando nós estamos na presença de Deus. Quando a gente ouve pregações, quando a gente ouve músicas cristãs,
quando a gente lê livros cristãos, quando a gente faz estudos, quando a gente tem conversas sadias. Tudo em que se trata de cristianismo aumenta a nossa fé. Mas a gente ainda prefere perder tempo com músicas do mundo. A gente ainda prefere perder tempo com televisão, com novela. Não vou entrar nessa questão, não vou entrar nesse mérito, fica aí para vocês pensarem. Mas depois a gente reclama que a gente não tem fé. Depois a gente fica decepcionado com a gente mesmo porque eu não tenho fé. Pare e comece a analisar um pouquinho. Pare e comece a pensar. E lembrem-se que o que está em jogo aí é a sua salvação. Não é um status social. Não é simplesmente você ficar mais bonito ou mais feio. O que está em jogo aqui é uma salvação, é uma vida eterna. Outra coisa, a fé, ela é um fruto do Espírito. Você tem que exercitar a fé. Eu entrei na academia agora. Eu vou ter que contar essa história. Eu entrei na academia agora, já estou há um mês na academia e ainda não deu resultado. Um mês puxando ferro todo dia. Um mês correndo na esteira. Sabe por quê? Porque não é uma coisa do dia para a noite também. Você tem que exercitar. Você tem que exercitar a tua fé. E não adianta você ir um dia na academia e faltar 3. Não adianta você vir um dia no culto e ficar uma semana no mundo, não exercitando a fé. Se nós não trabalharmos na nossa fé, a nossa fé vai sempre continuar da mesma forma. E a última pergunta: por que o cristão tem que ter fé? Como já foi dito, para ir para o céu. Certo? Segundo, para agradar a Deus. Hebreus 11:6. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele é galardeador dos que o buscam. Não vou precisar voltar no que eu falei, mas o homem foi criado para ter uma fé voluntária, diferente dos anjos que têm uma fé imposta, que foram criados para ter fé. Só para concluir, então, a nossa palavra de hoje. Quem que é o pai da fé? Quem que é o pai da fé, gente? Abraão. Pai da fé, Abraão. Quem conhece? Acho que todo mundo aqui conhece a história de Abraão, né? Todo mundo conhece a história de Abraão? Não, né? Vou dar uma pinceladinha na história de Abraão. Deus chegou para Abraão e falou: Abraão, farei de ti uma grande nação, tu serás uma bênção. Aí ele falou: Senhor, peraí, fazer de mim uma grande nação? Sou velho, minha mulher tem a madre cerrada, minha mulher não pode ter filho, nós não temos descendentes, como é que o Senhor vai fazer de mim uma grande nação? E nisso, o que Abraão fez? Qual foi o primeiro filho de Abraão? Ismael foi o primeiro filho de Abraão. Deus prometeu que ele teria uma grande nação com Sara. Ele se deitou com a escrava Agar. Pessoal, presta atenção. O pai da fé não acreditou na palavra de Deus. Dá para entender isso? O pai da fé, o camarada que a Bíblia fala que ele é o pai da fé, ele não acreditou na palavra de Deus. Sabe o que eu entendo com isso, pessoal? Somos homens, somos falhos, a gente erra. E imagina se Deus fosse aplicar a justiça dele em todos os nossos pecados. Abraão não desistiu. Abraão dobrou seu joelho, pediu perdão, e Deus o perdoou. E mais, Deus cumpriu a promessa. Deus deu a Abraão Isaque. Mais para frente um pouquinho, Deus chega para Abraão e fala: Abraão, faz o seguinte, pega Isaque e mata ele. Ei, pega aquilo que eu te prometi. Abraão já estava com mais de 100 anos. Abraão já estava lá no fim da sua vida. Deus chega para ele, Deus prometeu que ele teria uma grande nação. Finalmente o filho nasceu, o filho da promessa. Aí Deus chega para ele e fala: agora você mata ele.
Primeiro, Deus não se alegra em sacrifícios humanos. Deus nunca se alegrou em sacrifícios humanos. Agora, sabendo disso, se coloca no lugar de Abraão. O que Abraão fez? Foi, ele pegou Isaac, ele pegou a lenha, ele pegou o machado, e ele foi subir no monte. Imagina o coração desse pai. E mais, no meio do caminho, Isaac, que não era bobo, Isaac olhou e falou, essa história está mal contada. Olhou, tinha um burrinho, tinha madeira, tinha fogo, tinha machado. Ele falou, pai, a gente tem tudo aqui, mas cadê o cordeiro? Abraão pegou Isaac, Abraão amarrou Isaac, Abraão preparou o altar, Abraão colocou Isaac no altar, e mais, Abraão levantou o machado. E quando o machado estava descendo, Deus pediu para ele parar. Abraão ia matar Isaac. Se Deus não impedisse, Abraão ia matar Isaac. Para quem não conhece a história, Abraão não matou, tá, pessoal? Abraão não matou Isaac. Por quê? Porque Deus queria testar a fé de Abraão. Não é o primeiro pecado que para o Filho de Deus. Nós pecamos, a gente erra, a gente falha. Só que a gente confia na palavra de Deus. Por isso que eu falei, pessoal, que Satanás tenta roubar a nossa fé. Porque é pela fé que nós conseguimos tudo isso. Segunda Timóteo 4:7, já no final da vida, o que Paulo diz? Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Pessoal, se o seu barco estiver naufragando, se você estiver perdendo a batalha, guarde só uma coisa, guarde a fé. Morra com sua fé intacta. Proteja a sua fé o máximo que você puder. Paulo sabia que ele seria entregue. Paulo sabia que ele ia ser preso. E ele estava escrevendo para Timóteo, e é legal que mais no finzinho desse 2 Timóteo, ele escreve o seguinte: ei Timóteo, se você quiser vir me ver, vem rápido, porque logo logo eu vou morrer. Depois, se vocês continuarem em 2 Timóteo 4, vocês vão ver Paulo falando, vem rápido, eu estou sozinho. Então, se você quiser me ver vivo ainda, se você quiser me cumprimentar pela última vez, vem rápido, porque a minha vida está acabando. Só que Paulo guardou a fé. Paulo guardou a fé em Deus. Ele sabia que a morte não ia ser o fim dele. Paulo sabia que ele era simplesmente um embaixador nessa terra. Paulo não era dessa terra. E assim somos nós. Nós não somos daqui, pessoal. Tudo que você construir, tudo que você correr atrás aqui, vai ficar aqui. Só uma coisa você vai levar para o outro lado, a fé. Hoje a gente enfrenta uma troca de valores, uma inversão de valores, em que nós estamos num sistema que é melhor você aplicar a sua vida nesse mundo. E que o Espírito Santo possa nos despertar, pessoal. Que o Espírito Santo possa agir nas nossas vidas. Porque não é isso. Não é para isso que fomos criados. Somos apenas embaixadores. A gente apenas anuncia uma nova terra. Perca tudo, mas não perca a fé. Poxa, parece que nada está dando certo. Parece que eu luto e as coisas não funcionam. Mas acredite que aquele que começou a boa obra na sua vida é fiel para cumprir. Poxa vida, minha família não é convertida, os meus pais não são convertidos, o meu irmão não é convertido e eu passo lutas em casa por causa disso. Querido, tenha fé que você e a sua casa vai servir a Deus. Porque se você perder a fé, você perdeu tudo. Se você ganhar o mundo inteiro e perder a fé, você perdeu a batalha. Não desista. Não pare. Não é porque você pecou que Deus tirou os olhos de você. Não é porque você errou que você é indigno. O pai da fé falhou na fé. Deus quer adoração voluntária. Deus quer que nós o adoremos sem que nada
nos obrigue. Nem pai, nem mãe, nem status social, nem nada. Amém, pessoal? Para encerrar, eu vou ler para vocês. Eu achei sensacional. 1 Pedro, versículo 1. Eu vou ler desde o versículo 1. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos estrangeiros dispersos do Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito para obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo sua grande misericórdia nos gerou de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Preste atenção agora. Para uma herança incorruptível, incontaminável e que se não pode murchar, guardada nos céus para vós, que mediante a fé estáis guardados na virtude de Deus, para a salvação já prestes a se revelar nos últimos tempos, em que vós grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, sendo necessário que estejais por um pouco contristados com várias tentações, para que a vossa fé seja provada, muito mais preciosa do que o quê? Do que ouro, que perece e é provado pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo, ao qual não o havendo visto, amais. É o que acontece com a gente. Não tendo visto, nós amamos a Cristo. No qual, não o vendo agora, mas crendo, vos alegrais com gozo inefável e glorioso, alcançando o fim da vossa fé. Qual que é? A salvação da alma. Olha o que ele fala no versículo 6, no finalzinho. Que estejais por um pouco contristados com várias tentações. Sabe o que é contristado? Triste. Triste com várias tentações. E ele dá o exemplo do ouro. Vocês sabem um pouquinho da história do ouro? Esse ouro que a gente compra, que a gente não, que quem tem dinheiro compra. Esse ouro que quem tem dinheiro compra, ele não é o ouro pego da terra. O ouro, quando ele é colhido de uma forma bruta, ele é colocado numa fornalha. E sabe quanto que é o ponto de fusão do ouro? Sabem quantos graus precisam ser submetidos para que eles possam derreter? 1064 graus Celsius. 1064 graus Celsius. O camarada ourives pega o ouro, coloca o ouro dentro de uma fornalha a 1064 graus Celsius e esse ouro é derretido. E quando ele é derretido, sai todas as impurezas. E o ouro sai de uma fornalha de 1064 graus para ser o único metal incorrosível. Nunca você vai ver um ouro, se o ouro for de verdade, o ouro nunca vai enferrujar. Se Deus compara a nossa fé como ouro, nós temos que ser provados. A gente tem que entrar na fornalha, pessoal. Deus tem que colocar a nossa fé embaixo de fogo, não tem jeito. Se você quiser purificar a sua fé, você tem que permitir Deus colocar a sua fé debaixo de fogo. Só que Deus sabe que não é fácil. Deus está olhando para você, Deus sabe as suas dificuldades, Deus sabe os seus problemas, Deus sabe tudo que você passa. Só que Ele não pode chegar para você e falar, vem cá, eu te ajudo. Não, ouro, está muito quente, eu vou abaixar um pouquinho essa fornalha. Ele não pode fazer isso, o ourives não pode abaixar a temperatura. Ele olha para você, ele fala, eu estou chorando com você, mas eu não posso te tirar daí. Se você quer estar no centro da minha vontade, você tem que ficar onde você está. Se eu te tirar daí, eu estrago o bom futuro que eu tenho para você. Creia nisso. Mais uma vez, não desista. O Senhor está vendo tudo que está acontecendo. Mas não perca a fé. Não permita que Satanás roube a sua fé. Amém, queridos? Vamos ficar de pé? Feche seus olhos agora. Converse com Deus. Converse com teu Deus agora. Ele sabe tudo aquilo que você está passando. Ele sabe das suas dificuldades. Ele sabe dos seus problemas. E Ele não esqueceu de você. Apenas não perca a sua fé. Apenas não saia da presença do teu Deus
Acredite que o Senhor vai te levar para lugares que você nunca pensou. Ele vai te levar para lugares que você nunca sonhou. Mas para isso Ele tem que provar sua fé. Não saia da presença de Deus. Aumente a sua fé. Ouça a palavra de Deus. Exercite a sua fé. É isso que Ele espera. É a única coisa que Ele espera. Ele não quer que você seja rico, não quer que você seja forte, não quer que você seja bonito, não quer que você seja bem-sucedido, não quer que você tenha uma boa esposa, um bom marido ou bons filhos, não. Ele quer apenas a sua fé, e não vai ter como você chegar lá no último dia e falar: Senhor, eu não consegui. Você não vai ter nenhuma desculpa para Deus. Ninguém vai conseguir apresentar nenhuma desculpa, por mais criativo que a pessoa seja. Porque fé todo mundo pode ter. Você pode estar preso e você ainda vai ter fé. Você pode estar passando por dificuldades, você ainda vai ter fé. Você pode estar no mais profundo abismo, você ainda vai ter fé. Deus, em nome de Jesus, Senhor, entramos agora na Tua presença, Senhor. Queremos primeiramente Te agradecer, ó Deus. Agradecer pela Tua palavra, agradecer pela presença do Teu Espírito Santo, Senhor. Agradecer por essa palavra de exortação, ó Deus. Agradecer, ó Pai, porque o Senhor se importa conosco, o Senhor se importa com nossas vidas. E o Senhor nos traz uma palavra que vem de encontro com nossas vidas, ó Deus. Que vem de encontro com a nossa vã maneira de viver, ó Pai. Nós Te agradecemos, Senhor. Agradecemos porque o Senhor nos ama e que o Senhor cuida de nós. E que o Senhor prova as nossas vidas. Te damos graças, ó Deus, pelas lutas. Te damos graças, ó Deus, pelas dificuldades. Te damos graças, ó Deus, pelas tribulações. Porque nós sabemos o Deus em quem temos crido. Nós sabemos que Tu és poderoso e que Tu és fiel. E ainda que a nossa carne pereça, em nossos ossos a gente verá o Senhor. Por isso nós Te agradecemos, ó Deus. Por isso que nós temos um coração sincero em Te dar graças. Em dizer muito obrigado, Senhor, pelo Teu cuidado. Muito obrigado pelo Teu carinho, muito obrigado pelo Teu amor, ó Deus. Que nós possamos defender a nossa fé com tudo que temos, ó Deus. Que nós não permitamos, ó Pai, que Satanás nessa batalha, ó Deus, pela vida, venha estar roubando a nossa fé. Nós poderemos perder tudo, ó Deus, mas nós estaremos com a nossa fé intacta. E nós, assim como Paulo, nós diremos que combatemos o bom combate e guardamos a fé. Deus, que o Teu nome seja engrandecido na vida desses jovens, ó Deus. Que a Tua luz brilhe na vida desses jovens, ó Deus. Que Teu Espírito Santo possa estar usando as nossas vidas todos os dias, ó Pai. E que nós possamos estar sempre nesse caminho de ser provados e aprovados por Ti, ó Deus. Esse é o nosso desejo, essa é a nossa oração. Olha para nós, ó Deus. Cuida das nossas vidas, nos dê força. E que nós possamos descansar nos Teus braços, descansar em Ti, ó Deus, e confiar que o Senhor é fiel e justo para fazer cumprir tudo aquilo, ó Deus, que nós nem ao menos pensamos, nem ao menos sentimos, nem ao menos sonhamos. Obrigado, Senhor, obrigado.